Como foi a sua semana pós-carnaval? Deu para já entrar nos eixos, já começar a acordar, despertar que já já nós teremos um ano novo astrológico? Então, nós podemos dizer que hoje, dia 26 de fevereiro, é um dia por demais especial. Temos vários assuntos para esta semana e eu acredito que cada um de vocês deve estar mais intensamente emotivo. Por quê? Primeiro, nós teremos eclipse no dia 3 de fevereiro, uma terça-feira. E este eclipse é lunar total, numa lua cheia no signo de Virgem. E vai acontecer às 8h39 da manhã. E durante esses dias, o que vai acontecer conosco? Sensibilidade à flor da pele, vontade de chorar, vontade de esclarecer coisas que estavam debaixo do tapete. Há bastante tempo eu venho falando a respeito deste mês de fevereiro, que é o mais intenso do ano. Se nós sobrevivermos a esse mês de fevereiro, o resto do ano pode ter certeza que nós vamos tirar de letra. Com a regência do horóscopo chinês do cavalo de fogo e nos últimos dias da regência de Júpiter, nós temos um mix de emoções que nós precisamos, sem dúvida, ter clareza do que vem pela frente. Hoje começa aquele nosso amigo do peito, aquele que faz a nossa comunicação ficar mais doce, mais azeda, mais interessante ou mais nebulosa. Mercúrio, seu lindo, você começa hoje a sua retrogradação e vai até o ano novo astrológico, ou seja, até o dia 20 de março. Nesses dias, nós temos uma lista de questões, de coisas para que nós tomemos cuidado. Esse cuidado, a gente vai falar já já de todas. A gente só deu a pauta do nosso programa de hoje para justamente vocês saberem os assuntos mais falados. Então, esse é um período em que o céu nos pede para refletirmos, sentirmos, fazendo uma pausa para que a gente possa identificar algumas questões que estavam debaixo do tapete. E é o momento de começar a fechar os ciclos. Ciclos que foram abertos de questões muito profundas. E antes que os ciclos sejam fechados com toda consciência, um novo começo só poderá acontecer se honrarmos todas as intempéries que passamos. E como estamos na temporada de peixes, signo do elemento água, o primeiro é câncer, segundo é escorpião, terceiro é peixes. Peixes dos 3 signos de água, ele tem um diferencial, que é o diferencial romântico. É a Disney, é a princesa, é o mundo
do faz de conta. É aquele momento em que o nosso coração fica preenchido de esperança para que a gente possa, na verdade, fazer um mundo melhor. As pessoas do signo de Peixes são 3 tipos. Primeiro, nós temos o primeiro decanato, que eu chamo de Nemo, porque são fofos, são meigos, são aquele amiga que a gente gosta de ter do lado. Depois nós temos o Peixes do segundo decanato, que é o Peixe-espada, que é aquele que já é um pouco mais, vamos dizer, intenso. E o terceiro decanato, por já ser muito próximo do signo de Áries, são os tubarões. Então, não importa qual é o seu decanato. O que importa é lembrar que este momento, não só para os piscianos, mas para todos os signos, é o momento de resoluções. Casa 12, a casa da espiritualidade e, principalmente, do que estava oculto até de nós mesmos. E na temporada pisciana, nós precisamos estar atentos à nossa intuição, aos nossos sonhos e à compaixão. E esses dias eu sonhei que eu não estava em São Paulo, estava numa praia, que não era no Brasil, e veio uma onda enorme. E eu estava na beira da praia. E eu pensei, nossa, o que isso significa? A água, quando nós temos este sonho, vai nos revelar nossos mais profundos sentimentos. E eu posso dizer que essa grande onda, ela veio me dando um aviso, vamos dizer, do que poderia vir pela frente. E as nossas emoções, diariamente, nós temos um reciclar, um ressignificar. E isso nos torna cada dia mais resilientes. E dentro disso, eu posso dizer que muitas vezes esse período pode ser confuso, caótico, aonde nós precisamos fugir muitas vezes, ou até nos iludir, ou até nos amortecer. Nos amortecer de que maneira? Nos distraindo e não indo ao foco daquilo que precisamos ir. Pelo menos para mim, esse sonho foi muito significativo, principalmente com todos os acontecimentos mundiais que estão neste momento. Mas nós temos que também olhar não só para a sombra, que é uma fuga de realidade, se colocar numa posição de vítima, de auto-engano, mas sim, é estarmos conectados com a nossa sensibilidade e termos empatia, a capacidade de perdoar e, principalmente, de se perdoar, de tentar ter um novo olhar para coisas que são doloridas. É se acolher e se auto-acolher.
A conexão espiritual neste momento, ela é muito forte. E também estamos no momento do Ramadã, que é o momento de jejuar durante o dia e no final, no começo da noite, aliás, os muçulmanos, os islâmicos, eles podem fazer as suas refeições. Esse período de jejum é justamente para os propósitos. Pelo menos eu não conheço muito a respeito da religião, mas sei que esse jejum é principalmente para estar mais em contato no aqui e agora. E mesmo com as dificuldades e mesmo com as novas possibilidades, esse é um momento de um grande aprendizado, que é saber falar não e não dar vazão ao escapismo e aos excessos. Existem momentos em que nós estamos precisando de colo, precisando de um afago, de um sorriso, de uma boa palavra ou até mesmo um elogio. Este período que nós estamos vivenciando até o dia 20 de março nos traz esse até perfume de mais sensibilidade, de termos mais, não só a empatia, não só acolher ao outro, mas se acolher, trazer o melhor para cada um de nós. Todos os signos, quando nós falamos que o lado feminino é de uma forma e o masculino é de outra, acredito que existem sim algumas pequenas diferenças. Enquanto o lado feminino pisciano é mais sensível, intuitivo, acolhedor e tem o dom de absorver as dores que não são suas, que é a parte da empatia, o masculino tem o lado criativo, sonhador e tem uma profundidade emocional diferente dos outros signos de água. Os piscianos, eles nos ensinam que sentir é uma força. Porém, se nós não tivermos consciência desta força, nós podemos perder a direção. Dentro disso, temos para esses dias a mudança dos signos nas fases da Lua. Aliás, cada dia, com a regência de um signo, de um elemento, faz com que o nosso, vamos dizer, o nosso tom, o nosso dia a dia acabe ficando diferente. Vamos lá. Mercúrio retrógrado, momento de Pisciano, e a Lua crescente no signo de Câncer, até o dia 27, ou seja, até amanhã. Então, começou ontem, na verdade, no finalzinho da tarde, e ela vai até sexta-feira. E esse é o momento do que o que nós podemos fazer conosco? Nos nutrir, nos acolher, nos cuidar. A emoção, nesses dias, vai falar muito mais alto. E o passado
também pode bater à nossa porta. Isso significa que questões não resolvidas, elas podem vir à tona. Aí nós teremos, no dia 28, no sábado, a Lua entrando no signo de Leão e ficando até dia 1º. E nesses 2 dias, no final de semana, nós temos ainda o final, né, do Carnaval, oficialmente, vamos dizer assim. Já ouvi dizer que domingo vai ter passeata, também aqui na Paulista. Então, isso não estava no programa, né? Não era para tocar agora, mas enfim, vamos lá. Esse é um final de semana intenso, aonde expressar-se de forma do elemento fogo de uma forma bem leonina também vai chamar bastante atenção. E aí percebam, se numa preparação que nós temos mais intensa dessa lua que está crescente, até ela ficar cheia no signo de Virgem na terça-feira, nós vamos passar por muitas emoções. Percebam que essas emoções, elas dizem respeito a qual parte de nós? Nós entramos num fluxo energético onde é importante percebermos vamos dizer, as sutilezas que o universo está nos contando. Então nós vamos falar um pouco a respeito do que significa este eclipse, que vai ocorrer às 8h39 da manhã. E o eclipse ele não é um movimento comum. Ele é um ponto de virada. E, principalmente na lua cheia, ela intensifica, acelera e nos revela, nos traz revelações, nos permite enxergar aquilo que estava dentro de um potinho, vamos dizer assim, e que você não estava ali guardadinho porque você não sabia bem o que ia fazer com aquela informação ainda. Pelo signo de Virgem, que é um signo que fala sobre rotina, orientação, organização, saúde, o nosso cotidiano profissional. Enquanto isso, o lado pisciano do Sol traz um outro contexto. O que Virgem organiza, o Peixes desorganiza. E exatamente o momento em que nós temos a delicadeza de percebermos que os nossos sonhos, sim, eles podem se tornar realidade. Eles vão precisar de uma metodologia, de um planejamento, de um projeto. Ter o desejo de alma, nesse momento, é um grande aliado para ser manifestado. Enquanto nós não temos essa vibração interna, muitas vezes é difícil vislumbrarmos o que vem efetivamente pela frente. E este eclipse, ele é justamente para quê? Que nós possamos prestar mais atenção à nossa rotina, aos nossos hábitos, à necessidade de colocar a nossa vida em ordem. É um momento muito importante para fazer não só uma limpeza emocional, como também energética. E, principalmente, o maior pedido é encerrar padrões que não funcionam mais nas nossas vidas. Este eclipse, ele pede maturidade. O próximo será no dia 12 de agosto. Então, nós temos bastante tempo para
digerir, dissecar, eliminar dores e, principalmente, nos curar de emoções que ficaram dentro de nós por muito tempo. Agora é o momento de tirá-las da frente e deixar que o melhor aconteça. O que nós devemos evitar nesses dias do eclipse? Uma autocrítica excessiva, ansiedade, o lado perfeccionista e, se você estiver cansado, cansada, vai descansar. Fica pelo menos 15 minutos quietinha, quietinho. Nem que seja sentado numa cadeira, mas tente desligar. Por quê? Esse eclipse, ele pode trazer um choque de realidade de tudo que está sendo vivenciado. Mas, ao mesmo tempo, não é para nos derrubar, é para nos alinhar, para trazer o melhor. Esse eclipse é um convite para sairmos do caos emocional e construirmos algo sólido. E, por fim, nós temos Mercúrio retrógrado, que fala da nossa comunicação, dos pensamentos, das negociações e da tecnologia. Retrógrado não significa que será um problema, e sim é um momento de revisar. É importante nós evitarmos discussões impulsivas, revisar contratos, refletir antes de falar e reorganizar as nossas ideias. Esse é um momento de um convite para pensarmos melhor antes de agirmos. Então, dia 20 de março, quando o Sol entrar em Áries e o regente for o planeta Marte, nós vamos precisar estar preparados. E eu vou deixar uma lição de casa hoje, para todos nós, que é a seguinte. Nesse período, nós precisamos nos perguntar o que nós precisamos abandonar, o que não nos faz sentido, o que precisa ser reorganizado. O novo, ele bate a nossa porta todos os dias. Nós só temos que abrir. Eu acredito que hoje também começa a segunda parte da 4ª temporada de Bridgerton. Então, para os fãs de carteirinha como eu, vamos lá já assistir para saber quais são as novidades dessa segunda parte. Eu quero desejar uma excelente semana. Eu trouxe o livro do Seu Tranca-Ruas hoje para a gente ler uma mensagem, mas acabou não dando tempo. Mas se você quiser adquirir o seu, entre em contato no www.deborajazine.com.br. Se você quer marcar uma consulta e entender como vai ser o seu ciclo agora do Ano Novo Astrológico, 11 99850 7946. Será um prazer atendê-lo ou atendê-la. E eu desejo uma excelente semana, muitos beijos, bom eclipse. Continue com a programação da Madrugada Astral e da Vibe Mundial. Grande beijo.